Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre as declarações do Dorival Júnior que já estão dando o que falar. Porque, assim, é de praxe em qualquer liga de futebol, seleção, clubes, que o treinador responda perguntas na coletiva de imprensa um dia antes do jogo. Amanhã, o Brasil enfrenta a seleção da Colômbia, que vem jogando melhor que o Brasil. Vamos ver o que nos aguarda nesse confronto. Não há muita confiança da minha parte. A nossa seleção é mais talentosa que a da Colômbia. Eu não acho que isso esteja em debate, mas a verdade é que o trabalho do Dorival até agora é muito ruim. Ele prometeu evolução, inclusive. Ele disse que estamos bem melhor do que antes. Mas ele faz uma declaração, que obviamente é o que repercute mais, de que ele planejou a seleção brasileira para o Neymar. Ele fez todo o planejamento para o Neymar e agora vai ter que se virar sem ele. E essa declaração eu acho ela fascinante no aspecto de que eles ainda veem o Neymar como o salvador da pátria, etc, né? Mas eu faço uma pergunta honesta aqui para vocês, né? Vocês, meus seguidores, né? Vocês acham o Neymar o melhor jogador brasileiro de futebol na atualidade? Eu não vou pegar na geração, porque aí é meio que óbvio que ele é. Obviamente ele tem uma história grande, né, no futebol, na própria seleção brasileira, mas pensando hoje, 19 de março de 2025, vocês acham que o Neymar é o melhor jogador brasileiro em atividade presente hoje? Eu vou falar uma coisa, na minha opinião, eu não acho ele o melhor jogador do Brasileirão. Se eu tivesse que contratar qualquer jogador hoje jogando no Brasileirão, né, no campeonato, aqui no contexto americano, eu contrataria o Hulk, eu contrataria o Arrascaeta, eu não contrataria o Neymar primeiro. Não estou dizendo que ele é ruim hoje em dia, não, ele mostrou que ainda tem alguma coisa para jogar no Santos, né, mas é o suficiente para você montar a seleção em torno dele? Cara, não é como se o Brasil tivesse péssimo em talento ofensivo. A gente tem literalmente no ataque dois pontas do Real Madrid e um jogador que está sendo destaque do Barcelona, que é o líder do campeonato espanhol. E ele, inclusive, o Rafinha, no caso, né, é o favorito à bola de ouro no momento. O cara participou para quase 50 gols na temporada, inclusive quebrando o recorde do próprio Neymar no Barcelona. Eu não tô dizendo que o Rafinha é melhor do que o Neymar no auge, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo a gente tem jogador jogando muito bem atualmente. No sistema ofensivo, no ataque. Tem gente ali para conseguir jogar em nível de substituir o buraco deixado a boa versão do Neymar. Mas tudo isso depende do quê? Boa organização tática, um bom sistema. E o Brasil não tem isso. E a verdade podia ser o Neymar no auge. Se o Brasil não tiver organizado e com um bom sistema, não adianta. E eu vou usar como exemplo, eu acho a coisa mais óbvia do mundo, a Argentina. A Argentina tem alguém que é muito melhor do que o Neymar. Se chama Lionel Messi. E por anos o pessoal tratava o Messi como um grande fracasso na seleção argentina porque ele não conquistava títulos como se a culpa fosse só dele. Entende? A verdade é que na maior parte do tempo ele era completamente inocente dos fracassos da Argentina. Olha a Argentina de 2018, você vai falar que a seleção era ruim em termos de talento. Sérgio Agüero, Di Maria, Lionel Messi, né? Tipo, ainda uma seleção absurda de talento, mas ela foi aquele fracasso todo que o trabalho do Sampaoli é uma porcaria, um trabalho horroroso. E aí, aquela história, né? Mudou o técnico, o saiu da água pro vinho. Sendo que eu acho a seleção de 2022 da Argentina, por mais que tenha um Depou, uma McAllister, bons jogadores ali, eu não tenho certeza se ela é mais talentosa que a de 2018. 2018 ainda tinha um Agüero, eu acho ele melhor que o Lautaro Martinez. O Messi de 18 era melhor do que o Messi de 22. Mas de um lado tinha um técnico ruim para a seleção, para um contexto que se exige muita estratégia e variada, muita capacidade de leitura e adaptação. Sampaoli nisso é péssimo. E no outro existe um técnico que para mim foi exemplar na Copa do Mundo, que entendeu exatamente o que tinha que ser feito em cada mata-mata, em cada partida. O Lionel Scaloni fez um grande trabalho. Mesmo no jogo contra a Arábia Saudita que a Argentina perde, eu não acho que a Argentina faz um jogo ruim em termos táticos. As coisas não dão certo, mas a verdade é que a Argentina depois, né, a gente sabia que, pelo menos eu vi ainda a Argentina com o rumo correto, entende? Tanto é que nos dois jogos seguintes eles jogaram bem, passaram de fase, no mata-mata foram provando a superioridade deles. Então, assim, acabaram com o título da Copa do Mundo merecido.
E tudo muito graças a um trabalho tático extremamente bem executado, plano de jogo muito bom. Olha a partida contra a França, assim, até o gol do Mbappé que começa a descontar e a França volta para o jogo, era um baile da Argentina, e tudo na tática. A seleção da França, em termos de talento, era melhor que a da Argentina, mas a Argentina era mais organizada. E no final a organização venceu o talento bruto, né? E a seleção brasileira hoje, ela é uma seleção que depende muito de um bom trabalho tático, porque talentosa a seleção tem ótimos nomes, tem jogadores aí para ajudar a gente a lutar por uma Copa do Mundo. Eu não acho que essa seleção brasileira deva tanto em termos de talento para a Argentina de 22, mas a verdade é, o que a gente tem como comandante na seleção não é o Scaloni, é o Dorival Júnior, o cara que fazia o feijão com arroz. E o mais engraçado é que ele se recusa a fazer o feijão com arroz na seleção brasileira, sendo que tem jogadores muito mais talentosos à disposição do que ele teve, por exemplo, no São Paulo, no Flamengo, né? A seleção brasileira, obviamente, é mais qualificada que o Flamengo que ele comandou. Mas a questão é, o cara tá ali tratando como se o Brasil, nossa, fosse um pobre coitado sem o Neymar. Eu acho esse comportamento de vítima, né? Tipo, nossa, o Neymar machucou, fiz o planejamento todo em cima dele. Gente, né? É meio ridículo isso, né? É completamente ridículo, nem meio, né? O Brasil é até maior que o Neymar, né? Essa seleção. Uma hora vai ter que jogar sem ele, né? Porque o jogador é passageiro, a seleção continua, entende? Uma hora a Argentina vai ter que jogar sem o Messi. Inclusive vai ter que jogar sem ele contra o Brasil, né? Sem ele, sem o Lautaro. E mesmo assim eu não consigo colocar o Brasil como favorito. Não é porque o Neymar vai jogar ou não. Eu não acho que vai ser esse o diferencial. É porque eles têm mais técnico que a gente. Pode ser que a gente ganhe no final das contas, mas sei lá, né? Tipo, eu não consigo sentir favoritismo, até empolgação para esses dois jogos dificílimos que a gente tem já ter. Vamos ver se ele cala a minha boca, se realmente a seleção evoluiu, mas até agora não tem como eu dar o mínimo de apoio para o que vem sendo feito na seleção brasileira, né? Porque o amadorismo do Edinaldo Rodrigues para escolher técnico é um negócio que até hoje não está na minha cabeça. Eu tentei o Carlo Ancelotti, pentacampeão da Champions, campeão de todos os campeonatos principais de pontos corridos da Europa. Ele é um cara com um currículo invejável. Não deu. Vou atrás do Dorival. Qual é a lógica? Eu não consegui o Ancelotti, vou atrás do Dorival. Como o plano A é o Ancelotti e o plano B é o Dorival Júnior, entende? Isso não entra na minha cabeça. E até agora as declarações do Dorival ali tentando limitar o número de estrangeiros, e parece que está tendo sucesso nisso, parece que esse trabalho magnífico na visão do Reginaldo, né, está tendo sucesso para que a CBF volte a limitar mais o número de estrangeiros. Tinha tido progresso, saindo de 5 para 9, agora estão querendo derrubar para 6 de novo, que é patético, entende? O Brasil ainda tem limite de estrangeiros, um negócio ridículo. E agora, assim, um trabalho até agora podre na seleção, nada que se tire de muito proveito, um uso péssimo de jogadores em grande fase. Olha, as pessoas vivem criticando o Vinícius Júnior na seleção, Rafinha, o Rodrigo, tem todo mundo, né? Mas quando todos esses caras voam em clubes e justo nas seleções jogam mal, o problema é tático. A gente falava a mesma coisa, criticavam lá os caras da Argentina, de Maria, Messi, Agüero, né? Porque eles não reprisavam os números em clubes. Aí você via a seleção jogando, você entendia o porquê, não tinha organização nenhuma. Agora com o Scaloni, né, a gente vê, os caras estão produzindo os números parecidos com o clube. Basta ter um cara que organize bem a seleção. E o Brasil não pode ser refém de um atleta que já passou do auge, já tem mais de 30 anos, não consegue ficar saudável, não tem postura de atleta profissional. É um cara que está farreando, entende? Está levando a carreira dele hoje nas coxas. Esse não é o cara que a gente tem que tomar como salvador da pátria da seleção. O Brasil é maior que isso, tem talento novo surgindo, vem Estevão, vem Hendrick. A gente tem hoje ali 2 jogadores brigando para estar entre candidatos de bola de ouro como Vinícius Júnior e Rafinha. Não há motivo para ter esse, tipo assim, essa ânsia de ter o Neymar desse jeito, pelo fato de que ele não está mais no auge, ele não é mais o mesmo. Uma hora vai ter que aceitar e uma hora vai ter que entender assim, os ciclos se renovam. Então, eu pessoalmente acho revoltante isso, né? Se o Neymar continuar assim, jogando um nível altíssimo de futebol, liderar o Brasileirão em gols e assistências, eu não tenho nada contra ele ser convocado, mas assim, no momento que a gente olha atualmente, né? Depois de uma passagem no Al Hilal, que se muito jogou 10 jogos, né? E vendo o que está sendo até agora essa passagem do Santos, né? Tratar ele como o salvador da seleção, o principal jogador e tudo isso é ridículo. O Brasil tem atacantes jogando bem, como eu disse, Rafinha, no momento nas bolsas europeias é o favorito para a bola de ouro.
Ele está sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele é o destaque do Barcelona, do Hansi Flick, que está sendo possivelmente cotado como favorito à Champions e é, por enquanto, o líder da La Liga. Tem um brasileiro fazendo isso, é um brasileiro distribuindo assistências adoidado, é um brasileiro que pode bater o recorde de participações em gols em uma única edição de Champions, que pertence a um cara chamado Lionel Messi. Se ele manter a atual média, ele consegue isso. Esse cara era para estar recebendo mais moral hoje que o Neymar na seleção, porque é o presente que importa, não é o passado, o museu, entende? Quem vive de passado é museu. Supera, anda para frente, mas a verdade é que a CBF não quer virar a página, né? Não à toa insistem nos mesmos erros, os medíocres técnicos brasileiros, em vez de ir atrás de até técnicos estrangeiros de qualidade que se ofereceram. O Jorge Jesus se ofereceu, a gente lá com o Dorival. Em que planeta você escolhe o Dorival antes do Jorge Jesus, entende? É revoltante, eu sinceramente olho para esse tipo de coisa e não consigo ter nenhum tipo de expectativa de que o Brasil vai ser muito competitivo na Copa do Mundo, porque assim, a gente já teve uma versão melhorada do Dorival na seleção, se chama Tite, né? O Tite é mais técnico que o Dorival, não que seja grande coisa também o Tite, né? Mas a verdade é, né? Se o Tite não conseguiu o título da Copa do Mundo, por que eu tenho que acreditar que o Dorival vai, né? O que diferencia o Dorival tanto do Tite? Então assim, eu realmente estou revoltado com a maneira que o Brasil vem sendo conduzido e não é de se surpreender que as eliminatórias até agora sejam um grande fiasco. Então, gente, por esse vídeo é isso. Duplo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.